que vamos. Hoje, eu vou até falar mais perto do microfone, segurando assim. Hoje vai ter o poço, né? E o tema, o poço, para quem não sabe, é um grupo de oração que nós da Aliança Missionária Mãos Abertas fazemos na rua, né? A gente reza um texto, depois a gente prega, e depois a gente faz um momento de louvor de oração, certo? E o tema que eu vou trabalhar hoje, lá no Poço, que vai acontecer às 19 horas na estação do Guará, do metrô. Então dá para a gente de todos os lugares de Brasília aí, facilmente. Vai ser confiar nas promessas de Deus, né? Manter o coração nas promessas de Deus. E enquanto eu preparava a pregação ontem, eu fui muito tocado pelo tema da fé. Eu quero falar sobre fé aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muda muito se eu deixar aqui na lapela. Muda muito não, né? Tá segurando o microfone é bom. Então vamos lá, eu quero falar sobre fé e eu quero usar esse salmo aqui, ó. É... Só um minuto, tô achando o salmo, hein? Então, Salmo 37 diz assim, ó. Entrega o teu caminho a Yahvé, confia nele e ele agirá. É só isso que eu quero usar, né? Entrega o seu caminho a Deus, confia nele e ele agirá. Na Bíblia Ave Maria vai estar escrito assim, ó. Entrega a sua vida a Deus, confia nele, espera nele, né? Entrega a sua vida a Deus, espera nele e ele agirá. Esse é um processo, né, que todo católico tem que viver. Primeiro, entregar a sua vida a Deus, né? Segundo, esperar nele e depois ele vai agir. Eu falo muito isso, né? A gente muitas vezes escuta palavras de pessoas que se colocam como muito espirituais, né? E que você não pode pedir nada para Deus, muito menos material, porque é teologia da prosperidade e não sei o que, e bababá, bababá. Sendo que eu entendo isso diferente, né? Eu entendo que Deus é um pai amoroso e o pai se felicita em dar coisas aos seus filhos, desde que aquilo contribua para a santificação, né?
dos seus filhos, certo? Então, eu acho que se for dentro do plano de Deus que você ganha uma promoção, você vai ser promovido. Se for para a maior honra e glória de Deus, se você passa no vestibular, você vai passar. Mas você precisa fazer o que está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega a sua vida a Deus, espera nele e ele agirá. Né? Entregar a sua vida a Deus está profundamente. Deixa eu pegar o relógio aqui, para eu ter uma noção de quanto tempo que eu estou falando. Entregar a sua vida a Deus está profundamente relacionado a uma coisa que nós chamamos de viver o senhorio de Cristo, certo? Entregar a sua vida a Deus está profundamente relacionado a uma coisa que nós chamamos de consagração. Você ser um consagrado. Para botar em palavras simples, o que é ser um consagrado? Consagrado é ser posto à parte, né? É você realmente se retirar do que é do mundo, do que é do espírito do mundo. Né? Ontem eu pregava num retiro que a pessoa estava confundindo espírito do mundo com a coisa espiritual. Não, gente, espírito, quando a gente fala espírito do mundo, a gente está falando coisa ruim. Né? A gente está falando o que São João Evangelista fala, né, que nossos inimigos são o mundo, o demônio e nós mesmos. Perdão, São João Evangelista não, São João da Cruz. Certo? O mundanismo, né? O que é mundano, certo? Então, o consagrado é aquele que é posto à parte, aquele que não senta na mesa dos escarnecedores, né? Lembra nos evangelhos quando Jesus fala, João Marcos, boa tarde, irmãos, estou passando por uma grande frieza espiritual, principalmente depois do trabalho que tanto pedi a Deus. Pedi um trabalho que eu pudesse honrar minha família, que não me tirasse da o quê? Você pediu o trabalho e aí Deus te deu e aí você esfriou espiritualmente? Continua aí, né? Explica melhor isso aí. Bom, continuando. Já que eu estava, me perdi. Ser consagrado, ser posto à parte, né? Não fazer parte das coisas do mundo, né? Não sentar na mesa dos escarnecedores é o que as pessoas, assim, lembrei para falar. É a gente lembrar daquelas partes do Evangelho que Jesus falou assim, ele enviou os discípulos e falou assim, olha, se alguém, se você chegar lá para anunciar a boa nova e essa pessoa não te receber, aquela vila, aquela cidade, você vai embora, né? Tira a sandália, balança a sandália e tira a poeira dos seus pés. E vai-te embora. Então, o mundo é aquela poeira, né? São Luís Maria Grion de Montfort vai falar isso, né? Que a gente dificilmente vive, passa pelo mundo sem se sujar pela poeira do mundo. Agora, o cara diz que é católico e quer ir para farra, para festa, fumar narguilé, beber todas as cervejas, ir para a festa do boi, para a festa do morango, quer ir na praia, quer ir no Festival Mescla, quer ir não sei aonde, e achar que tá de boa. Ele vai passar incólume por aqueles lugares sem se sujar. Meu irmão, não é poeira que tu vai pegar é lama. Tá? O João Marcos continuou, da presença dele. Estou aqui procrastinando para ir me confessar. São os mesmos pecados toda semana e eu acabei me desanimando. Amigo, deixa eu te falar uma coisa sincera e honestamente. Você está sendo muito ingrato, né? Você pediu a Deus o emprego e aí você foi lá e esfriou, né? Isso é ser interesseiro, tá ligado? Você pediu uma coisa para Deus, aí depois quando ele te entregar, você ir lá viver sua vida. Né? É porque você é interesseiro, me desculpa.
Falar. Se é, não, você está sendo interesseiro. Né? Porque quando Deus te deu a bênção, você foi lá e se afastou dele. Né? Muitas pessoas querem as obras de Deus, mas poucas pessoas procuram o Deus das obras. Né? Vamos lá, vamos continuar. Assim, ser um consagrado é você não fazer parte disso. Né? Porque quando a gente fala muito disso, né? Parece que a gente está sendo muito radical, muito puritano. Mas esses lugares tocam festa, tocam músicas que fazem apologia ao comportamento pecaminoso. Está cheio de comportamento pecaminoso lá, cheio de luxúria, de hedonismo, de uso de substâncias ilegais e tudo mais. Né? E São Paulo vai nos dizer, se não me engano, na segunda carta de Timóteo, né? Que ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo poder do Espírito Santo. O que é que São Paulo está falando? É que não é falar, Jesus é o Senhor, é viver o senhorio de Cristo. Viver o senhorio de Cristo. Né? Então, se você vive o senhorio de Cristo, a sua vida já não te pertence. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Certo? Isso é outra coisa, né? Diferente de evangélico que fala assim, aceita Jesus e você será salvo. Isso aí é fácil. Aceito. Aceito. Jesus, aceito. Aí vai lá no culto lá, 3 horas de show lá, pô, tocando aquelas músicas repetitivas, né? Yeshua e tal. Isso aí é mole, né? Sentadinho lá numa poltrona coxoar. Qualquer um faz isso. Então o Salmo 37, versículo 5 diz, entrega a sua vida a Deus. Se consagre a Deus. Certo? Tem métodos piedosos agora que nos ajudam a fazer isso. Sem sombra de dúvidas, né? O melhor, para mim, o mais praticado é a consagração a Jesus Cristo por Nossa Senhora, né? O método do tratado, do tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grião de Montfort. Também temos o tratado da São José. Aí então temos várias práticas piedosas para nos ajudar a viver isso, né? A gente está vivendo numa época aí abençoada aí, né, da internet. Vamos começar a viver a Quaresma do São Miguel. Aí vai ter aí as madrugadas com Frei Gilson, o Instituto Recede, PHN na Canção Nova, sabe? Então, assim, os cursos do Padre Paulo Ricardo, né? Vários influencers católicos aí que estão ajudando aí o povo a seguir a Deus, certo? E que mais? Depois diz, espera nele. Né? Salmo 37, versículo 5, a gente está falando. Entrega a sua vida a Deus e espera nele. Esperar nele é esperar nele. Esperar não é ter fé, eu estou falando aqui sobre fé, mas esperar é esperança. Né? O Clodoaldo está comentando aí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei governar por coisa alguma. Renunciar ao mundo é um caminho de vida interior e só compreendemos isso quando temos vida de oração. É isso mesmo, Clodoaldo. Você sempre faz colocações muito bem feitas, né? Então, olha, bombom, esperar em Deus é esperar nele, não é esperar na carência afetiva, né? Que muita gente, eu estava refletindo ontem, né? Enquanto eu preparava a pregação, né? Quanto que, olha só que loucura, mano. Quanto que as pessoas fazem promessas, é que eu vou falar isso hoje mais tarde, a, de fidelidade, né? De amizade, de companheirismo a pessoas e morrem por aquilo, mas não fazem o mesmo com Deus. Putz grila, velho. Que bando de gente sem
discernimento espiritual, né? As pessoas se dedicam pra caramba a amigos, a pessoas e tal, mas não se dedicam a Deus. A pessoa fala assim, ó, não, eu vou com você, eu vou pescar com você, eu vou pra festa com você. Ah, se você tiver mal, me chama que eu vou aí para te dar o meu ombro e você chorar. Ah, eu vou até o fim do mundo por você. E as pessoas não fazem isso por Deus. Os amigos, eles podem até te ajudar, os bons amigos, aqueles que são da igreja. Eles podem até te ajudar a chegar no céu, mas eles não vão te dar salvação. Quem vai te dar salvação é o Senhor Jesus. E as pessoas não fazem tudo por Jesus. As pessoas fazem tudo por amigos que vão e passam. Eu gosto muito, falava isso na pregação ontem, eu gosto muito de como quando Jesus começa a bater forte, em João 6,54, ele diz assim, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aí todo mundo se escandalizou, mano. Como assim comer a carne? Esse cara tá ficando doido, bebeu sangue. Ixi, velho. Canibalismo ele tá falando. Ele tá falando do pão, esse é o pão da vida. Ele tinha explicado tudinho, pô. Ele tinha dado, né? A explicação, o contexto do maná, o pão que os pais daquele povo comeram no deserto, tal. Ele explicou, pô. Mas o povo judeu achou aquela palavra demais e continua achando. Os evangélicos continuam achando, né? Mas não é só o evangélico, não. Os católicos de IBGE continuam achando que aquela palavra é demais. Por quê? As pessoas preferem, presta atenção no que eu vou falar, as pessoas preferem qualquer coisa e colocam qualquer coisinha antes da Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. Então, se para eu participar da Eucaristia eu tenho que deixar de transar, eu vou deixar de transar antes do casamento. Se para eu não deixar de participar da mesa da Eucaristia eu tiver que parar de mentir, eu vou parar de mentir. Se eu tiver que parar de fofocar para participar da missa da Eucaristia, da mesa da Eucaristia, eu vou parar de fofocar. Se eu tiver que parar de roubar, se eu tiver que parar de mentir, se eu tiver que parar de ser adúltero, se eu tiver que parar de me masturbar, se eu tiver que parar de sair para festa, para show, se eu parar de ter que andar com gente vagabunda que não busca a Deus, para não participar da mesa da Eucaristia, eu vou deixar tudo isso, irmão. Porque a minha alma tem sede de Jesus, vivo, ressuscitado. Tá ligado? Eu vivo por isso. Eu tava morrendo usando droga, parceiro. Há 13 anos e meio atrás. Sem esperança de vida. Cheirando cocaína 3, 4, 5 dias seguidos. Tinha procurado sentido na vida no dinheiro, nas festas, nas drogas, nas viagens, nos carros, na mulherada, nas prostitutas. E não encontrei, pô. E olha que eu tive sucesso nisso tudo, mano. Eu tinha dinheiro, eu saía e gastava 3 mil reais uma noite. Isso eu tô falando de 15 anos atrás, pô. O que é 3 mil reais hoje? Com café a 35 reais, com a gasolina a 6,58. Era muito dinheiro. Eu tinha tudo na minha mão, droga, mulher, tinha tudo isso. E nada me preencheu, mano. Hoje eu tô no fogo, viu, Clodoaldo? Hoje eu tô no fogo. Irmão, bastou isso aqui, ó, Clodoaldo, isso aqui, quando eu fiz um retiro e teve uma adoração que eu não acreditava que Jesus estava presente no Santíssimo Sacramento. Eu não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Eu não acreditava que Maria havia concebido pelo poder do Espírito Santo. Eu estava na igreja para não voltar a usar drogas. Bastou um momento de intimidade com Jesus que ele se revelou para mim, para eu entender qual era o sentido da minha vida. Foram 5 anos lá no oleiro, me moldando, servindo na Pascom, nos Vicentinos, na liturgia, na pastoral de jovens, né?
na catequese, para eu receber a vocação de profeta, de pregador, e eu aceitar, e eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Tá? Eu vivia na igreja, mas com o tempo, assim, eu fui buscando e renunciando muitas coisas, mas eu fui me mundanizando dentro da igreja. Com gente que era da igreja e que saía pro forró, pra festa, e eu comecei a andar com esses vagabundos. Aí eu era da igreja, eu abri um estúdio de tatuagem, eu era representante de marcas de skate, de streetwear, e aí eu estava rodeado por gente vagabunda que fumava maconha, que bebia, quando Deus falou assim, ó, eu quero que você seja profeta, pregador, larga tudo isso. Eu larguei tudo isso. Eu fechei o estúdio. Eu paguei multa para a imobiliária. Passei 2 anos sem trabalhar para comer a Bíblia com farinha, o catecismo, rezar rosário todo dia de joelho, fazendo penitência. Muito obrigado, meu amigo. Era isso que eu precisava ouvir. Agora eu vou criar vergonha na minha cara e confessar quando o Padre Henrique está me esperando. Beleza. Se o Padre Henrique não tiver disponível, irmão, vai em outro mais rápido, tá bom? Depois você conversa com o Padre Henrique. Você pode morrer hoje, né? E você vai pro inferno. Larguei tudo para ser pregador, meu irmão. Não tem final de semana. Eu tô aqui, velho. Tô aqui fazendo live, mano, porque meu coração pega fogo. Eu vou pregar mais tarde, papai. Na rua. Enquanto tem gente aí que se diz pregador aí, escolhendo lugar onde vai pregar, se tem muita gente, se é longe da casa dele, ou se é perto, se é cedo ou é tarde, né? Quando tem gente aí que vai pegar N para ficar apertando a mão dos outros, para ficar tirando foto, né? Fazendo marketing, network. Meu irmão, eu sou pregador raiz, velho. Eu não quero saber nada disso, não. Eu não tô nem aí se vão me reconhecer na rua, se vão tirar foto comigo. Eu tô nem aí pra isso, não, moço. Eu prego na rua. Hoje eu vou pregar na estação do metrô, mano. Se tiver 3 pessoas lá, amém. Se tiver 2, amém. Se tiver só nós, vai ser só nós. Tá ligado? Aqui é pau Pereira, fi. Então, voltando. Falando em Salmo 37, versículo 5. Entrega sua vida a Deus, espera nele, ele agirá. Espera, pô! Larga de ser mundano, essa cultura efêmera, líquida, de que não sabe esperar, de que não tem fidelidade. Né? Paulo nos diz, se eu for fiel no pouco, ele vai me confiar mais. Pô, tu consegue esperar 3 meses, mano? Consegue esperar 2 meses? Não consegue esperar um mês? O Clodoaldo está falando, hoje os jovens saem do retiro e não buscam conhecer a bela Sagrada Escritura, a beleza da Sagrada Escritura. Olhamos a vida de São Paulo, 14 cartas escritas por amor a Cristo. Clodoaldo, imagina aquele cara, velho, carta aos Romanos, ele estava preso, ele sabia que ia morrer, e ele escrevendo aquelas palavras lindas, velho. Tu vê aquele filme lá, Paulo, apóstolo de Cristo, e ele falando assim para São Lucas, o amor é o único caminho. Lucas revoltado, pô, velho, fico com vontade de chorar, mano. São Lucas estava revoltado porque os cristãos estavam morrendo, velho. O Império Romano fazia, e aí fica esses evangélicos retardados mental falando que a Igreja Católica Apostólica Romana é traidora porque é romana, porque vem do Império Romano. Bicho, os romanos estavam queimando os cristãos, ou seja, os católicos, porque a igreja que Jesus fundou foi a católica, na rua, usando os cristãos como tocha humana. E São Lucas estava revoltado, meu irmão. Com razão eu também estaria. E Paulo falando, Lucas, o amor é o único caminho.
Você precisa conhecer a Deus para você amar a Deus. Você precisa amar a Deus para você servir a Deus. Porque você só serve quem você ama e você só ama quem você conhece. Irmão, eu estou com a vocação discernida e confirmada. Já disse sim ao meu chamado ao sacerdócio. Peço orações por mim, Ronaldo, pela Fraternidade Santa Rosa, de Vitéria. Amém, irmão. Fico muito feliz. Muito mesmo. Né? Eu demorei 1 ano e meio para aceitar a minha vocação. Pô, tô com vontade de chorar agora. Clodoaldo também tem vocação aí ao sacerdócio, né? Eu fiquei 1 ano e meio fugindo da minha vocação para pregação, velho. Porque eu tava apegado às coisas do mundo e não queria largar. Mas eu larguei, mano. Louvado seja Deus pelo dom das nossas vidas e pela vocação que Ele faz a cada um de nós. É Ele que dá sentido e propósito para as nossas vidas. Sem Ele a gente não é nada. Então tá, continuando. Pô, velho, sabe? Ó, então falamos sobre fé. O que é a fé? Eu tenho um quadro ali, né? Dá pra vocês verem ali, ó. Ali. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas, cara, vamos simplificar. A fé é a resposta do homem ao amor de Deus. Tá certo? Anota isso no seu coração, mano. A fé é a resposta do homem ao amor de Deus. Isso está escrito no catecismo. Não sou eu que inventei, não sou eu que tive uma inspiração espiritual. Louvado seja Deus, irmão. Pô, velho, responde, velho. Responde, mano. Jesus te amou até o fim, até o extremo. Ele te amou infinitamente. Uma gota de sangue bastaria. Né? João 13 diz assim: tendo amados os seus, amou-os até o fim. E você aí não está aguentando uma tentaçãozinha. São Paulo vai nos dizer: não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Não resistimos. Qualquer coisinha, qualquer vento de doutrina falsa, qualquer teologia da prosperidade, qualquer rabo de saia, qualquer cervejinha, pinguinha, cigarrinho, os caras estão caindo. Não aguentam, velho. Não se fazem mais uma como antigamente. Nem mulheres. Né? Gente com decisão, com fé viva, de ir até o fim. Não se faz mais. Não se faz. As pessoas de hoje em dia são superficiais, são interesseiras, são inconstantes, são imaturas. E Deus precisa de gente que é o contrário disso. Pessoas maduras, pessoas decididas, pessoas constantes, pessoas leais. E, meu irmão, vou te falar, você só vai conseguir isso sendo avivado pelo Espírito Santo. As pessoas ficam falando, eu não gosto da RCC, eu não gosto da oração de línguas, eu não gosto desse povo que fala alto, que reza alto. Bicho, o problema é seu, velho. Entendeu? Você vai continuar sendo esse católico de BGE, ou no máximo você vai ser um elitista aí. Vai colocar aí uma roupinha, dizer que é tradicional, aí você vai na missa tridentina só aos domingos, porque não tem missa tridentina todo dia. E quem é apaixonado por Jesus vai na missa todo dia, em qualquer uma. Porque o que importa é a renovação, né? A renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Aí você vai rezar um texto, você vai assinar Brasil Paralelo, você vai seguir aí o Centro Dom Bosco, a Pietra Bertolazzi e achar que você é fera. Tu não é nada. Bartolomeu foi suado vivo depois jogado no óleo fervendo. Hoje é muito mais leve o nosso fato. Com certeza, Clodoaldo. São Lourenço,
foi botado lá no fogo, né, na grelha lá, e falou assim, ó, agora pode virar porque esse lado aqui já está assado. Então a gente está falando de fé, sabe? Que é uma resposta, né? De entrega, né? Tem a música do Ministério Zoe, que é um ministério evangélico. Sim, eu escuto música evangélica. Não vejo problema nisso. Desde que não tenha ministração. Né? Diz assim, sei que depender é viver perigosamente. Porque é muito mais fácil você confiar nos seus amiguinhos, muito mais fácil você confiar no seu trabalho, muito mais fácil você confiar no papai e na mamãe, muito mais fácil você confiar no dinheiro, que você confiar em Deus. Porque Deus não responde na hora que você quer, né? Mas o tempo não é seu, o caminho não é seu, a verdade não é sua e a vida não é sua. É Jesus. É aonde ele te mandar, é na hora que ele te mandar. É do jeito que ele te mandar. Certo? Então depois se você cumprir esses processos, né? Entregar a sua vida a Deus e esperar nele. Depois ele vai agir. O pior católico é o causa divisões dentro da própria igreja. E critica outros movimentos que nos ajudam a aprofundar na fé dentro da Santa Igreja Católica. Tá certíssimo, hoje, irmão. Esses são os piores. Tem gente que chega e fala mal dos arautos do Evangelho, o outro fala mal do Opus Dei, o outro fala mal do caminho neocatecumenal, aí o outro fala mal da RCC. Meu irmão, tudo é bom. Aí tem gente que fala, o segue-me é um movimento que não presta. O pastoreio. O EJOC, aqui em Brasília, esses são de Brasília, né? Meu irmão, todos cumprem os seus papéis. Todos. Todos têm os seus lugares, todos têm as suas importâncias. Se você não vê valor, o problema é seu, irmão. Vai e funda uma igreja para você, uai. Faz que nem um Tero. Faz que nem esse pastor velho aí de fundo de quintal. Né? Para de causar divisão. Sai fora. Sozinho. Beleza. Aí tá. Entregue sua vida a Deus. Espera nele. E ele agirá. Eu quero dar alguns testemunhos. Primeiro. Quando eu parei de usar droga, parei de beber e comecei a caminhar na igreja, uma das minhas principais orações, meu clamor principal, minha primeira necessidade era que meu pai parasse de beber. Eu e meu pai, a gente se tornou desconhecidos, porque a gente só conversava na mesa de bar, bêbado, eu e ele. A gente era muito amigo, mas a gente era amigo de bar. Eu e meu pai. Tô falando eu e meu pai. Tá? Cara, quando eu entrei na igreja, parei de usar droga, parei de beber, meu pai piorou. Ele começou a beber mais, começou a fazer coisas que ele não fazia, e ele começou a se afastar da igreja. Demorou uns 4 anos. Meu pai parou de beber. É isso, irmão. Cada um evangeliza de um jeito dentro da igreja. Cada um tem um carisma. Aí depois disso, bicho, várias coisas foram se cumprindo na minha vida, pô. Várias, várias. Parei de fumar cigarro, consegui um emprego CLT, carteira assinada, consegui comprar um carro, consegui morar sozinho, consegui arrumar uma mulher que era o amor da minha vida, que é, continua sendo e será sempre. Consegui convencer essa mulher a me amar, imperfeito, defeituoso, falho, velho. Minha esposa é muito mais nova que eu. Sou o cara mais bem-aventurado do mundo, que ela é linda, véio. Cheia de vida, maravilhosa. Mas também fui fiel nisso, tá? 9 meses esperando ela, esperando o discernimento da comunidade a qual a gente faz parte. Depois 1 ano e 4 meses namorando sem ter relação sexual. Depois 1 ano e 1 mês noivo sem ter relação sexual. A gente foi ter relação sexual na noite de núpcias. Tá bom, bebê?
fiel. Muita gente me olha aqui, ó, e me julga. Não tem problema. Deus sabe das minhas batalhas. Não só das que eu travo, mas como as que eu já venci. E continuo travando. Agora é outra batalha. Ser fiel à minha esposa até eu morrer. Ainda tem o chamado castidade. Né? Então vamos lá. Isso eu estou falando da minha vida, hein? Fundei uma comunidade. Quase vi essa comunidade acabar. Estou vendo ela reviver de novo. Com pessoas interessadas. Jovens interessados. Né? Ó, eu já vi vários milagres. Eu já entrei para rezar. Eu já entrei para rezar na prisão por gente que estava encapetada. Né? Eu já vi gente que estava na cadeira de roda voltar a andar. Tá? Uma vez eu rezei para uma mulher, ela estava com trombose nas pernas. Eu rezei nela, ela repousou. Enquanto ela estava repousada, eu tenho esse testemunho por escrito. É porque eu não fico falando isso nas redes sociais. Né? Eu tenho uma porrada de depoimento na minha direct. Né? Essa mulher repousou. Né? Ela viu Jesus tocando a perna dela. Quando ela chegou em casa, tirou a roupa, ela viu que a trombose tinha sumido. Ela foi curada. Quando ela está falando assim, você acreditou na promessa de Deus, não é homem para mentir. Eu vejo isso na minha vida. Eu já tinha pensado em desistir de sacerdócio. E vejo hoje as promessas se cumprindo. E vão se cumprir mais, Clodoaldo, muito mais. Até a gente chegar na última das promessas, que é o céu. É o céu, pai. É o céu. Tudo que tá ruim pode piorar aí, ó. A gente está correndo o risco de ter guerra no Brasil. Mas o nosso lugar é o céu. Nós somos bem-aventurados. Nós somos cidadãos celestiais. O mundo quer convencer você que você é um ser carnal. Vai lá, Clodoaldo. Brigadão pela tua presença, velho. Você não é um ser carnal. Você é um ser espiritual preso no corpo de carne. Presta atenção. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus nunca passarão.